E olha só, a última pesquisa Datafolha mostra que a maioria da população brasileira acha que o tarifaço de Trump vai prejudicar a economia. Entenda os detalhes da pesquisa com Valéria Luizetti. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra que a maioria dos brasileiros acredita que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos deve trazer prejuízos à economia do país. Para 89% dos entrevistados, a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros vai afetar o Brasil. De 2 em cada 3 avaliam que o impacto será grande. Apenas 7% dizem não ver efeito negativo. Questionados sobre a reação do governo brasileiro, 72% defendem que o presidente Lula tente negociar com os americanos para reverter a medida. Já 15% acham que o Brasil deveria responder com tarifas sobre produtos dos Estados Unidos. E 6% acreditam que o país deveria aceitar as exigências da Casa Branca. O levantamento também perguntou sobre a polêmica envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. 57% dos entrevistados avaliam que Donald Trump está errado ao pedir que a justiça brasileira interrompa o julgamento do ex-presidente, enquanto 36% concordam com o líder americano. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios nos dias 29 e 30 de julho e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Mais um assunto para os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também o Cristiano Beraldo. Ô Deise, esperada, né, essa indicação de 89% acreditando que vai prejudicar a economia à medida em que isso tem sido muito bem explanado, muito bem explicado, né, pelos veículos de comunicação e por algumas autoridades também, né? É exato, né, Nonato? Isso também provoca, dá uma dimensão de como a política brasileira ela deve se desenvolver nos próximos meses, né? Porque daí a gente tem um movimento interessante, inclusive, pelo menos agora, a gente sabe que nesse segundo semestre todas as cabeças dentro do Congresso Nacional em Brasília, elas começam a se voltar para as eleições do ano que vem, então a gente começa a perceber um movimento dentro da política brasileira, né? Aqueles parlamentares que ali estavam na dúvida se eles iriam, por acaso, desembarcar do governo, né? Alguns têm cargos, a gente tem vários exemplos de partidos políticos que não sabem se apoiam o governo ou se são oposição. Então, aqueles que pretendiam desembarcar, eles não desembarcam mais, né? Eles ficam mais um pouco porque eles têm percebido que existe um desgaste ali na oposição. Então, isso também começa a formar as coalizões para o ano que vem, né? Isso é extremamente interessante, como que essas pesquisas elas vão moldando não só a opinião pública, que nesse momento ela tende a estar um pouco mais ao lado do governo, né? Pelo menos pelo que a gente tem visto dessa pesquisa, mas também ela molda as coalizões já para 2026, que agora, no segundo semestre, começam a ganhar força. Beraldo, você percebe que a população brasileira, nesse momento, não está preocupada com o viés político, né, do tarifaço, mas com as consequências, os efeitos que ele pode trazer para a economia e para o dia a dia da população, isso falando em emprego, por exemplo? Não, é óbvio, né? Intuitivamente, qualquer pessoa que, mesmo que não tenha conhecimento sobre economia, concorda que ter tarifas aplicadas, sobretudo tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros, é muito ruim. Então não há como observar, enxergar um aspecto positivo sobre isso. Até porque é preciso separar os dois movimentos do governo americano. Apesar de Donald Trump ter misturado os assuntos, uma coisa é a política tarifária que vem do Departamento de Comércio. Outra coisa são as iniciativas tomadas pelo Departamento de Estado, que incluem sanções a Alexandre de Moraes e a outros ministros da Corte. Então, quando a gente vê esse cenário de confusão, e uma pesquisa como essa confirma o óbvio, que as pessoas, o brasileiro em geral, ele vê tarifa como algo negativo, nós vamos observar um movimento interessante para as eleições do ano que vem, Soraya. Por quê? Porque a direita brasileira ela não vai passar a apoiar o governo Lula simplesmente em razão dessas tarifas, ou da reação do governo brasileiro, ou ainda dessa autoria que foi clamada por Eduardo Bolsonaro e, de uma certa forma, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em razão dessas tarifas, que as tarifas seriam um instrumento de pressão dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e tentaria, então, influenciar o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro. A maior parte dos eleitores de centro-direita, digamos assim, de direita,
vai entender que esse tipo de postura de Eduardo Bolsonaro, essas declarações no sentido de dizer eu prefiro o Brasil arrasado, mas pelo menos me sentirei vingado. As pessoas não se associam a esse tipo de raciocínio, até porque o mote que levou Jair Bolsonaro a ter tantos apoiadores era justamente Brasil acima de tudo. E quando você vê uma comemoração de uma tarifa que prejudica o Brasil, há um conflito de ideias aí muito evidente. E isso pode dar espaço para o surgimento de alguma nova força da direita que vai vir com propostas interessantes, que vai tratar de criminalidade, vai tratar das questões econômicas, vai tratar da dinâmica política no Brasil de uma forma bastante mais efetiva durante as eleições. Então, acredito que este movimento pode abrir espaço para novas forças políticas na centro-direita e não na esquerda.